Paz do Senhor, meus irmãos, vamos aí iniciar mais um Soprocast, é o 2, né, no segundo Soprocast, o nosso primeiro aí foi com o nosso pastor. Já quero aproveitar, pedir para os irmãos para estar orando aí pelo nosso pastor, que está num processo de recuperação, então que os irmãos estejam orando por ele aí, em breve, porque nós estamos em via de gravar que o pastor estará falando sobre o sacerdócio do Melquisedeque, então a gente vai estar aí se ajeitando para poder fazer essa gravação, com certeza vai ser muito bom. Bom, eu estou aqui com um amigo, né? Vou apresentar ele aqui. Ele não queria, quem pediu foi eu que pedi, e por isso que ainda veio incompleto. Ainda falei para ele que ele pode aqui corrigir. Eu vou falar que é reverendo, mas na verdade é pastor, né? É o reverendo Thomas, ele é evangelístico até no nome, né? Mano Salva. Ele é o fundador e pastor sênior do Centro Cristão Do do Evangelho. Evangelho do Reino em San Cristóbal, Táchira, Táchira. Táchira, Venezuela, uma igreja cristã interdenominacional. E ele também é fundador do Ministério José Thomas Manusalva, que difunde o Evangelho do Reino na América Latina por meio de rádio e da televisão. E ele apoia ativamente Israel e o povo judeu por mais de 20 anos. O reverendo Mano Salva criou recentemente uma série de pequenos seminários sobre profecia bíblica sobre o tema Conhecendo o Tempo pelos Sinais, que vai ser aí nossa abordagem de hoje, onde ele une igrejas de todas as denominações cristãs para dar a conhecer grandes eventos proféticos prometidos por Deus nas escrituras bíblicas e o grande evento da segunda vinda do Senhor Jesus e sua parúzia, ao mesmo tempo que ele alerta em suas palestras e ensinamentos sobre o perigo do uso das exegese de jornais, que também vai ser um assunto que a gente vai abordar aqui, né, que são os profetas alarmistas. E a gente também tem, ele é professor de teologia na área de profecia bíblica, eventos do fim dos tempos. Você vê que a pegada é mais escatológica aqui mesmo, né? E faz parte do programa de educação teológica Sentensum, Síntese. Sentensum, Universidade Pedagógica Libertador, Simão Boliviar, Caracas, Venezuela. Sim, Você vê que ainda, Universidade Pedagógica Simón Bolívar. ainda tem mais ainda, hein? Ocupa o cargo de diretor executor da AMI Israel de 2005. Na verdade, ele ocupou, né? De 2005 até 2013. Uma instituição de lobby diplomático para a América Latina a favor da cultura judaica e seu povo Israel. E ele representou o Moriá Internacional, centro de instituição especializada em turismo cultural e acadêmico em Israel, para a Venezuela em países andinos entre o período de 2013 e 2014. E agora, atualmente, ele está no Brasil desenvolvendo uma agenda entre as organizações eclesiásticas para desenvolver fundo para alcance missionário em benefício do seu país natal, que atualmente vive uma crise humanitária. E aí, Thomas, eu esqueci alguma coisa? Primeramente, dar gracias a Dios por el convite aquí a Sopro Cash. Y también me siento privilegiado porque es el segundo. Primero es con el pastor presidente Rigonato, que es un hombre que tenga a Biblia en la cabeza. Tudo tem uma teologia bíblica para ele e ótimo. Então, estou muito feliz, muito privilegiado por el convite e eu aguardo que durante o tempo de conversa aqui possa ser isto que vamos a conversar, um sopro, como se chama el podcast, um sopro em el coração das pessoas e pueda ser esclarecido el sentido de urgência em la obra de Cristo e a compreensão do programa de Deus, que é uma palavra que deixamos de usar muito, mas eu uso muito, porque eu creio que é Deus que tem um projeto e nós temos que ajustar-nos a esse projeto. E também esperança em um mundo que se cai a pedaços. Isso não podemos negar, mas há esperança para a humanidade. Então, só que a gente vai falar sobre escatologia, a gente vai falar mais sobre essas, sobre sinais que estão acontecendo, sobre vários temas relacionados à escatologia. Vamos dar uma pitadinha também em especialismo bem rápido.
Mas eu queria perguntar também, Thomas, sobre o trabalho de alcance missionário, né, que você faz. Você está aqui no Brasil, né? Você é casado com uma brasileira, mora no Brasil, Sim, mas você faz esse trabalho de ajuda missionária. sim. Uma vez por ano, nós fazemos uma espécie de itinerário por diferentes igrejas, instituições cristãs. Levantamos um fundo para nos apoiar em el trabalho que nós fazemos. A ideia não é ser tão dependente, sino ser autogestionável. O país, pues, tem uma carência de produção em área de alimentos, tudo isso, por causa de muitas agentes endógenos que nós temos dentro do país, não vão ter isso detalhe, isso está muito aí na mídia, que as pessoas podem ver. Então, o que nós queremos? Não queremos ser dependentes de oferta, nada disso. Não negamos isso, não estamos em contra disso. Só que não queremos ser uma instituição assistencialista, não queremos ajudar a ter uma independência dentro de as carências e limitações que nós temos no país, não poder produzir e ajudar-nos a nós mesmos. Em esse sentido, é que nós procuramos ajuda para uma vez nós ajudar a outros. Tá bom. Agora eu vou fazer uma pergunta, é que a gente vai entrar. Qual que é a importância da escatologia bíblica para hoje? Bem, a escatologia bíblica em realidade é importante para em todos os tempos, mas para hoje, que nós estamos vivendo aqui, tem muita, eu creio que um fator de esperança. Eu acredito que, eu sei que a escritura fala de humanismo, fala de filosofia, normas de regra, tudo isso. Tem muitos temas em a escritura, mas eu creio que o tema central da escritura é escatologia, é profético, porque é o plano de Deus para a humanidade, desde que ele desenhou, desde a eternidade hasta a eternidade. Então, desde a eternidade hasta a eternidade, nós temos esse período de tempo, um plano que ele tem para desenvolver. Isso é escatologia. Então, eu tenho que sintonizar-me com esse plano dele. E esse plano, para eu sintonizar-me, é conhecer a escatologia. A escatologia também me dá esperança, porque eu vejo um mundo caindo-se, como falamos há uns minutos, a pedaços. Os sistemas políticos não han dado, como falam em bom brasileiro, pé com bola, de nenhum tipo de ideologia, de nenhum tipo de ideologia. Então, isso está marcado dentro da escritura. Tem que ir empeorando a situação, e isso significa esperança. Quando nós conhecemos a escritura, dentro dessa crise que está ocorrendo, quando empeore mais, é o momento preciso para nós que acreditamos em a esperança de Cristo, é o momento melhor para aqueles que têm essa esperança em Cristo Jesus. Não? A Apocalipse fala o Espírito, o testemunho de Jesus Cristo é o Espírito da profecia. Então, vê, tudo o que Jesus fala é profético e é um plano para a humanidade. Não sei se com isso respondi a pergunta. Não, sim, isso é interessante porque quando nós lemos, né, assim, a proposta de Apocalipse, quando João ele vai escrever o Apocalipse, a igreja está passando por um momento muito difícil de perseguição. O próprio João, ele é vítima dessa perseguição, está preso em Pátimo. É uma maneira do império tentar calar ele, né? A ideia era fazer ele negar, e lá em Patmos ele vai ter a maior revelação de todas, né? Sim, Que é e quando a gente vai ver, é uma palavra de quê? De esperança. correto. Ainda que o Senhor, nos primeiros 3 capítulos, ele chame a atenção das igrejas, né? De 6 igrejas que estão num momento crítico, mas a mensagem de Apocalipse é uma mensagem esperançosa. É mostrando que Deus ele vai vencer todo o inimigo. Então é interessante isso, né?
essa proposta que a escatologia tem de sempre nós olharmos para o evento, mas ter esperança. Claro. Não ter medo, né? Y frisando ahí sobre el mismo Apocalipsis, ve que el título del libro en portugués, tanto en portugués como en español ahora mismo, es A Revelación de Jesucristo. O sea, es el plano de Jesucristo para futura humanidad y para eternidad. E é Entonces, interessante que aquilo que sí, estava oculto, que ele falou para Daniel, é, sela, sí, en el capítulo né? 12, sí, Sela agora. sí. Agora Apocalipse fala, não, o próprio nome diz, é revelação. Sí, sí, É, e tem que mostrar, tem exactamente. Y que. es la revelación de qué? De los planos de Jesucristo. Tanto que yo siempre friso eso, o Apocalipsis es un libro de esperanza, no es un libro para tener miedo, porque en el primer versículo, cuando él comienza, fala a revelación de Jesucristo, ese es Apocalipsis 1, versículo 1, fala a revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus servos as coisas que devem acontecer pronto. E la enviou por meio de su ángel a su servo João. Eu quero frisar isso porque é esperança. É o único. Eu sei que muitos comentaristas falam que o autor do Apocalipse é João. Falam, ele escriba de Apocalipse, incluso fala autor. E ele é ele escriba, porque quien es dono de la revelación, según el versículo 1 hasta el 2, el dono de la revelación es Dios Padre. Él es el dono. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, ¿quién le dio la revelación a Jesucristo? Dios. Y Dios envía a Juan para que la escriba. Y esa revelación es destinada a sus servos, a todos los que creemos en Jesucristo, sus servos. Y él la envía a Juan a través de un intermediario, que es un ángel que está ahí. Entonces, ese ángel el que dicta, escribe. Eso demuestra que Juan es el escriba, no el autor. El autor es Cristo. Y eso es muy importante porque si nos amamos a Cristo, y eso es una contradicción que muchos cristianos ven, yo amo a Cristo. No tengo como amar a Cristo y no conocer su revelación. E o capítulo 4 ele fala assim: ó, então, quando olhei, capítulo 4, versículo 1, então, de Apocalipse, né? Então, quando eu olhei, vi uma porta aberta no céu e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo com um toque de trombeta. E a voz disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. Destas cosas. Quer dizer, o próprio Deus tá falando assim: ó, vem aqui, que eu vou, sobe aqui que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Sí, y él vio todo, ¿no? Él vio todo y está escrito ahí, claro, tem misterios, todo eso, mas él prometió revelarnos todo eso y esa esperanza que nos tenemos. Então, Tom, como a gente sabe, o João tá num momento ali dominiciano, o Domiciano é o imperador, e ali o Império Romano tá num período em que assim, a força do Império se vê. E a igreja está sentindo a força, o peso da autoridade do Império, e é um período histórico, né, da igreja, primeiro século. Aí eu falo para você, eu sei que você trabalha a questão da história presente, né? Então a igreja viveu isso lá na época dela, experimentou, teve a revelação, mas o que é a história, o que é a história do presente? Como que você trabalha essa questão da história do presente? Como você explicaria isso? Muy bien. Es bien importante, ¿no? No hay historiadores que falen de historia del presente, mas hoy, últimamente, en los últimos años, es un punto de referencia estudar a história do presente. Incluso há instituto alemão que se dedica agora, de uns 10, 15 anos atrás, para estudar a história do presente. Y para mí eso es muy importante, estudiar la historia es importante, la historia como tal, como ciencia, como fue concebida hace 100 años atrás, después del positivismo y todo eso, que precisamos que los eventos pasen 50, 100 años para nos estudar aquello. Muito bem, isso é muito importante porque todo mundo fala isso. Se desconhecemos nossa história, temos uma tendência de repetir Dos mesmos erros. los mismos errores.
e a história está demonstrando que repetimos quase o mesmo É erro. fato, né? É Não é fato. A fato. história mostra, Sim. a história tem comprovado. Nós acabamos de passar há 70 anos por um holocausto, uma mancha para a humanidade, e nós estamos vendo hoje o mundo em um caldo de cultivo para acontecer algo parecido. Né? Nós acabamos de passar uma guerra fria e nós temos um mundo esticando Quase entrando numa guerra aí. quase É nesse verdade, já mesmo está, tempo. mas já existe uma Sim, já guerra, está, existe, já está exatamente. acontecendo. Então, se vamos falar do ponto de vista da história, não hemos aprendido, não estamos aprendendo. Bom, aí voltamos à história do presente. É importante estudar a história do presente e o ponto de partida, porque eu gosto de falar da história do presente, é inspirado em Lucas, o capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu estou tratando de lembrar. Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Sim, del versículo 1 al versículo 4, él fala que es importante escribir los fatos que han acontecido entre nós. Y él está falando entre nós en tiempo presente. Reconhecer los fatos que están ocurriendo agora. E hay un dato importante, yo no tengo agora aqui, pode ser que eu lo procure en el futuro lo podamos compartilhar. Cuando a crisis económica, esto para apoyar lo poderoso de la historia del presente, cuando a crisis económica de 1928 o algo, 29, né? 29, Foi que foi nos Estados Mas Unidos, isso. que afetou o mundo inteiro, muitas pessoas se suicidaram, tudo isso. Curiosamente, houve um jornalista que escreveu sobre os fatos que iam a ocorrer. E todas as pessoas que não faliram, se protegeram, foram os que fizeram caso de este jornalista, que hizo essa análise, falando de lo que estava acontecendo no presente e lo que podia acontecer. Então, o que nos ensina isto? Que se eu consigo ler e ubicar-me em lo que está acontecendo hoje, eu posso por lo menos cuidar minha vida, evitar e tomar previsão para futuros ou imediatos problemas que podem acontecer. E eu vou agora com um exemplo bíblico. A escritura profetizava, tinha muitos dados sobre a volta do Messias, sobre a volta do Messias no povo hebreu. Incluso a religião judaica, em suas duas principais denominações, pregava a volta del Messias y lo aguardaba. Tenían detalles, tenían a ciudad donde iban a nacer, Belén, detalles de una virgen que era da casa de David, da tribu de Judá. Tenían 70 semanas falada todo el tiempo como iba a aparecer todos los detalles. Incluso a estrella que iba a aparecer, aparece en la escritura prometida. O sea, tudo estava detalhado. Não dava para perder esse evento. Porém, a história mostra que eles perderam o evento. Agora, curioso, os reis que vieram a visitar, que todo mundo fala dos reis magos, a tradição fala, quando eles vêm a visitar, eles falam, hemos venido para ver al rei que ha nascido. Eles sabiam a história do presente. Eles sabiam o que vinha. Eles interpretaram corretamente aquilo que estava escrito já. Exatamente. Eles não olharam para a história como algo passado que não teria impacto no presente. Correto. E isso é um problema que nós temos. Por exemplo, o mundo cristão tende a louvar a Deus por as coisas que hizo no passado. Isso está bom, porque nós glorificamos a Deus por isso. E glorificamos e louvamos a Deus por as coisas que vão acontecer no presente, no futuro. E eu pergunto, se ele é o Deus que se revelou a Moisés, e ele fala assim, esta expressão, quem és tu? Dá-me tu nome. Ele fala que eu sou o que sou. Isso significa que ele é um Deus de um eterno presente. Então, ele é um Deus que está trabalhando hoje. Ainda Jesus fala, eu trabalho porque meu pai trabalha. Então,
se ele vai fazer coisas no futuro grandes e isso coisas no passado, a pergunta é, será que ele está inativo hoje? Será Como, que Deus está inativo hoje? como que eu vou discernir, né, o tempo? Exato. Então, essa é outra pergunta que nós precisamos responder. Então, eu creio que a resposta é automática. Não, ele está trabalhando hoje. Aí tu lo estás vindo. Tu lo estás vindo. E eu estou falando vindo não tanto em minha vida, dirigindo-me como o Espírito Santo em minha vida cristã, tudo isso. Eu estou falando sem deixar isso. Eu estou falando de algo que para mim é maior. É encaixar o projeto que ele tem para a humanidade, para o planeta Terra. Desde a eternidade, como falei, até a eternidade. Onde está ele hoje? Hoje. Onde eu posso encaixar? E eu coloco exemplo. Por exemplo, Moisés conseguiu sintonizar e saber qual era o projeto de Deus para seu dia. Sansão, Gedeão, Abraão, Jesus, não tanto Jesus, Jesus era a promessa, vou falar, os apóstolos conseguiram ver o que era para seu dia. E eu pergunto hoje, e hoje nós? E aí você vê que até o próprio Jesus, com 12 anos, falou lá, o que você está fazendo? Eu estou cuidando das coisas do meu pai. Ele tinha a noção exata do tempo, né? Sintonizado. Então, isso é a história do presente. O valor da história do presente é eu conseguir ver o que Deus está fazendo hoje. Então, ele prometeu sua segunda volta. Em que momento eu estou? Antes desse evento, a metade do tempo, ou quase para terminar esse tempo, quase para cumprir-se. E isso é muito importante, porque assim como a Escritura existiram homens e mulheres que perceberam, eu falo assim, tiveram percepção profética para ver Deus trabalhar em seu dia. E esse é um fator comum, um denominador comum de todo herói da Bíblia. É que ele conseguiu enxergar em o que Deus estava fazendo para esse dia. Muito bem. Tomando em conta isso, também haviam pessoas que não enxergaram. E os que não enxergaram foram contra do programa que Deus tinha para seu dia. E hoje, se eu lembro um ensino antigo em minha igreja, onde eu desenvolvi minha vida cristã, que é a igreja de meu pai, um tema que se llama así hasta el día de hoy. Yo lo escuché cuando tenía como 10 años de edad. Procura tu equivalente. Então, nós devemos perguntar hoje, qual seria o equivalente hoje, bíblico? Eu seria como Datán e Coré. Eu seria como o rei Herodes, que foi o único que se interessou em a notícia dos reis magos. Procurou os teólogos de seu dia. E que interessante, os teólogos de seu dia chegaram a uma conclusão correta. Eles falaram, sim, é correto lo que os reis magos estão falando. O Messias vem e é desse jeito, tudo correto. Está escrito aí em a escritura. Mas ele se interessou não para crer, ele se interessou para destruir a profecia, o plano divino. E os outros não se interessaram. Então, até onde eu sou como os reis magos? Ou eu sou como Herodes? Eu quero saber, só para ir em contra do cumprimento dessa profecia. Que interessante isso aí que você está falando, na questão do o entendimento aí da história presente, porque assim, qual é o meu papel como igreja? Qual é a época que a igreja está? Né? Quanto tempo falta? Quanto tempo falta para terminar? Sim. Porque aí a gente vê a questão do impacto da escatologia, aí a gente ainda não entrou na questão lá das linhas, tudo, mas a questão da escatologia bíblica mesmo, olhando para a história do presente e como que eu vou como que eu vou me relacionar dentro daquilo da obra de Deus. Você citou os casos dos heróis da fé, de Sansão, né, Davi, tanto eles que entenderam naquele momento que olha, a história de Deus está acontecendo e Deus quer me usar, vamos usar, pegar uma palavra que todo mundo conhece agora,
né? Então, como que um cristão, claro, porque a igreja ela já tem a vocação dela, né? A igreja ela existe para proclamar Jesus. Mas a história do presente, que é a história acontecendo agora, né? Deus se manifestando e esse entendimento de como os magos que você colocou, eles foram lá, isso aqui está escrito aqui que o rei vai Sí. nascer. Ellos vieron en la escritura. Falaram pro Herodes que não é um exemplo de crente para ninguém, mas o Herodes, ainda que fosse, né, você colocou isso do benefício próprio dele, mas Sí. ele falou, opa, isso aqui é importante, né? Tan importante es que produjo un genocidio, Porque ia un tirar, infanticida. o Exacto. cargo dele estava em perigo, né? E aí ele até que ele falou, ele vai usar de um artifício do poder dele para cometer o Sí, genocídio, sí, mas ambos estão dando valor naquilo que a exacto. revelação representa naquele momento. Exacto. Eso es lo que nos tenemos que ver. Herodes fue el único que creyó de verdad, porque él fue consecuente con lo que escuchó. Él vio, faló, va y me avisa. Y no sabemos la historia que el ángel apareció a los reyes, pero él fue tan consecuente con lo que creyó que él produjo aquella matanza de inocentes, ¿no? Entonces, ve el convencimiento de eso. Os líderes, los teólogos de su día no estaban, no creyeron, no creyeron. Ahora, ¿por qué no creyeron? Y yo siempre faço una reflexión a respeito. No creyeron porque ellos estaban inoculados, não sei se existe essa expressão em português, inoculado, com suas escolas teológicas. Sus dogmas no permitieron ver el cumplimiento de la escritura. No permitieron ver y ellos cegaron con ese conocimiento también al povo, porque cuando tú pegas el texto sagrado, fala que el povo se maravilló del mensaje de los Reyes Magos. É porque a pessoa, eles estavam tão envolvidos com aquilo, com o pensamento teológico deles, né? Você tem os fariseus que acreditavam na ressurreição, você tem os saduceus que não acreditavam na Sim, ressurreição, você tem um grupo mais com viés mais político. sim, A Bíblia não fala, mas você tem os essênios sim. Más que são mais espiritualistas, ¿verdad? espiritualistas, que se Sí, isolaram no deserto, sí, mas eles estão tudo ali presos dentro de um entendimento, dentro de uma interpretação muito exclusivista. sí. E quando, dentro disso que você está falando, quando a história está se manifestando no momento deles ali, eles não. Sí, hay una expresión que tú acabas de usar en sociología, se llama etnocentrismo y sociocentrismo. Las dos son vinculantes. Perdón, porque en el etnocentrismo es yo como un grupinho, tudo yo filtro a través de mi grupo. Yo soy que tem que acontecer de mi jeito, porque é mi jeito e tudo isso. E o sociocentrismo é, não, por mi sociedade. E aí eu me pergunto, tomando esses exemplos de há 2000 anos atrás, o que aconteceu, e através da história bíblica, todo o tempo, ha acontecido a mesma coisa. E hoje? Não pode estar acontecendo isso também hoje. Eu não vou ser criterioso aqui. Eu não estou falando em contra de nenhuma escola teológica, nem nada em contra da teologia. Mas nós temos que colocar atenção em isso. Eu sou partidário de que toda pessoa deve ter seu posicionamento teológico. Pero como eu aclaro, posicionamento. E a partir desse posicionamento, eu vou estudar as demais, porque eu preciso um parâmetro. Muito bem. Então, eu vou colocar, porque todo posicionamento teológico é produto de uma hermenêutica. E toda hermenêutica é produto de homens. Isso é fato. E como homens, nós também falhamos. Então, eu, em dia de hoje, he chegado a uma conclusão, eu não estou casado com algo assim frontal. Eu vejo que há escolas que têm sua parte positiva e tem seu extremismo também. Mas eu tenho que procurar o que pareça mais a teologia bíblica. A teologia bíblica tomando em conta esses exemplos
que a história bíblica nos dá. Então, aí a gente já passou dessa história do presente. Agora, por exemplo, você falou da questão de olhar para o presente e tentar entender o presente. Mas como que você também enxerga a questão do que você até colocou, exegese de jornal? A pessoa vê a notícia lá e fala aí, surgiu o anticristo. Agora vai vir, Jesus vai vir, chegou o Armagedon, né? E cria toda um auê. Sim, E, por exemplo, agora na internet a gente tem vários desses casos, mas quando a gente volta 20 anos atrás, não tinha internet, 15 anos atrás, a questão do chip lá, o Papa, né, os papas já foram anticristo já, sim. e como é que faz aí O a exegese de político, jornal que você... la exegese de jornal. Bom, primeiro todo mundo conhece o que significa exegese, ¿no? Que tirar, ayúdame ya el concepto en Tirar do portugués, texto o que ele está falando, tirar né? del texto, sugar, estudar el texto para ver lo que está falando. Isso é o que é uma exegese. Muito bem. Então, hoje nós temos um problema. Hoje não, em realidade, durante eu creio que durante a era Ele moderna, tá que nem o fim dos dias, né? Cada dia piora mais. empeora mais. Então, nós, em vez de fazer uma exegese bíblica, que é a partir do texto bíblico, como fizeram os reis magos, vamos falar assim, como fala Pedro, não lembro que parte Pedro fala, o Espírito de Cristo que estava em los profetas inquirieron diligentemente para ver em que tempo, em que pessoa se iba a estar o cumprimento do Messias. Quando tinha o Espírito de Cristo em eles, em os profetas, inquirían, perguntavam, porque era o Espírito profético, não? Então, falando aqui ao 1 público Pedro que eu penso 1:10. em espanhol e procuro... É 1 Pedro 1:10. Diz assim, procuro- até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando os profetizaram acerca da graça, preparando para vocês. Buscavam descobrir que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo e a sua grande glória posterior. Estou lendo na NVT. Ve la expresión ahí que a mí me llama la atención, es la expresión, cuando ellos inquirían, cuando el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Agora, muito bem, es el Espíritu de Cristo cuando estaba en ellos, no estaban procurando de su conta. Era quando o Espírito de Cristo estava em eles. Não era uma opinião deles, né? Não era uma opinião. Então, eu procurava. Bem que importante é isso. Agora, eu pergunto, e como eu faço para ter o Espírito de Cristo? Mano, não foi prometido o Espírito Santo para a igreja desde Atos, capítulo 2. Então, eu penso, hoje eu estou vendo que não estamos procurando a guiança do Espírito Santo nas Escrituras. Antes disso, então, cometemos exegese de jornal. Primeiro, o que eu vejo nos jornais, as notícias, tudo isso. Então, eu quero tomar de afora e agora vou procurar em el texto. Onde isso aqui encaixa no texto? Onde vai encaixar onde vai encaixar? Provar minha questão. E aí nós temos, através de isto, para diagnosticar o problema e como nós podemos curar disso. Nós temos muitos exemplos. Vou a los mais recentes, que são palpáveis, que nós conhecemos, para chegar a los mais recentes agora. Quando a Segunda Guerra Mundial, as pessoas falaram nas notícias, tudo, incluso teólogos, tudo, falaram que Mussolini era o anticristo e Adolfo Hitler era o falso profeta. Bom, já a história demostrou que não é assim. Posteriormente, mais para o frente, nós vemos no tempo da União Soviética, quando Gorbachev, em 1980, 88, Gorbachev assume o poder da União Soviética e ele produz o Glasnost e toda aquela mudança que produz a tirada do muro de Berlim. Por ele ter uma mancha aqui em sua testa, em sua frente, as pessoas falavam que ele era a besta, o anticristo.
o anticristo o el falso profeta. Bom, a história demonstrou que não. E haviam artigos, é incrível, artigos. E o mais incrível é que a igreja pregavam isso. Então, se nós vamos aí a aquela prova do Antigo Testamento que fala assim, o profeta fala alguma coisa e não se cumpre, é falso. Então, desde quando nós podemos então falar que há muita falsidade em quanto a isso? Nós falamos de anticristo, mas não nos damos conta que eu posso ser um anticristo. Em esse sentido, porque Cristo é a palavra. E quando eu vou contra a palavra, eu me converto automaticamente em um anticristo. E isso fala a Escritura. O espírito do anticristo que opera entre nós de muita forma. Muito bem. Posteriormente, depois de Gorbachev, chegamos a ano 1990, não, um pouquinho antes de Gorbachev, vou lembrar isto é muito importante, porque eu fui testemunho disso, 1979 a 1988, hubo uma produção de um grande teólogo, Harl Lindsay, que fez um documental, inclusive um livro que se chama Gran Extinto Planeta Terra. O sea, cuando el planeta Tierra iba a ser extinto, a raza humana. Y él se baseaba, era un teólogo, él se baseaba en a profecía que Jesús falou da recuperação, da restauração do povo de Israel. Israel foi restaurado. E em el texto, em Mateus 24, fala que não passará esta geração sem que aconteça a volta de Cristo. Ele interpreta que uma geração é de 40 anos. Y Harl Lindsay hizo una producción espectacular, fantástica. La pueden ver en la internet hoy. Está en inglés, en portugués y en español. Y tú vas a ver que él coloca todos los fatos que Cristo voltaría antes del año 1988. Yo conocí pastores que sus hijos no fueron sacados de la escuela porque el Señor voltaba. Mi pai nunca permitiu isso. Ele falou, uma vez me falou a mim, fica tranquilo que se o Senhor volta, te vai pegar onde você quiser. Assim que fica tranquilo. Graças a Deus por isso. Pero pessoas ficaram hoje ignorantes, suas vidas desmelhoradas por acreditar em aquele filme. Nós estamos em 2023. Harl Lindsay falhou em seu pronóstico, mas vendeu milhões porque foi um documental feito inclusive em Hollywood, donde participó Orson Welles, que era el narrador. Es increíble. Yo recomiendo que lo escuchen, lo vean y lo vean a la luz de la Biblia, de lo que es un ejemplo de exegesis de jornalismo. Mas as igrejas pregaram isso. E hoje, pregaram isso. E posteriormente, antes del ano 2000, había lo que se llamó el efecto 2000 o efecto del milenio. Era porque el algoritmo das computadoras, como era hecho em 99... O que eu ventaria da TI, você lembra disso aí? Que falaram que os computadores não iam conseguir fazer a leitura? Que não iam fazer a leitura, e isso iba... Exato, el efecto milenio. Então, efeito milênio. Iba a colapsar o sistema econômico, o sistema satelital, tudo isso. E todas as livrarias cristãs estavam lotadas de aqueles livros. E eu tinha, na época, um programa de rádio e combati isso. E ainda quando combati, companheiros no ministério de diferentes denominações me falaram, cuidado, que é um homem ungido, o que está falando, tem cuidado com isso. Mas a história, mira, 2023. Aí, Thomas, assim, pegando a linha, né, nós somos dispensacionalistas, né, e pré-milenistas, como que você vê, qual foi o papel do dispensacionalismo nessa época? Bom, é uma pergunta... Porque eu estou falando isso porque a gente sabe que o dispensacionalismo ele vem passado por debate, então teve muita coisa que tinha um exagero, mas a gente sabe que hoje a teologia aqui, os críticos falam que o dispensacionalismo é novo, mas a gente sabe que não é, ele é uma doutrina bem mais antiga e ela tem ganhado força,
E eu sei que você estudou com Charles Hardy, né, que é um expoente, né, Sim, um Charles teólogo Reale, sí. excepcional nessa linha. Mas qual é o papel do dispensacionalismo, né, em difundir essas ideias? Assim? Bem, aí eu quero que me convides para outro para tocar isso, mas vou dar uma pincelada Só, aqui. eu só quero que você dê uma pincelada, porque já vou aproveitar e falar para os irmãos, nós vamos ter, a gente está trabalhando, aí vai ter em novembro, e em novembro a gente vai estar falando sobre vai ser uma pré-conferência escatológica, onde o Thomas ele vai trabalhar essa temática com mais tempo. O Thomas ele estudou no seminário de Dallas com o Charles Hardy, que o Charles Hardy ele é um dos maiores expoentes de dispensacionalismo no mundo hoje. Uhum. Então, se você estudar dispensacionalismo, você vai cair nesse autor, não tem como. Ele tem um livro chamado Dispensacionalismo, uma reversão ampliada hoje, atualizada e ampliada. Ele tem até uma teologia sistemática básica, que ele trabalha muito bem a questão da escatologia. Então a gente vai estar trabalhando aí, é uma pré-conferência em novembro, e aí nós vamos estar trabalhando para ter uma conferência em janeiro, se Deus assim permitir. Então ele vai dar só uma palhinha aqui, só o esquenta, né, Tom? Sí. Lamentablemente, los que han colocado, los que han feito, no los únicos que han feito exegese de jornal, son los dispensacionalistas, también postmilenialistas, en realidad todas las escolas escatológicas han feito y está en la literatura. Deixa eu só cortar você um pouquinho. É só porque eu falo isso, porque eu acredito, certamente você já é um especialista na área, já estuda isso há anos. Você sabe daqueles mapas de dispensacionalismo que se colocava lá, Sim, né, sim, las siete e dispensações. acaba ou até gerava até piada, alguma coisa assim, Sim, mas sim, que o pessoal, claro, a gente sabe das dispensações, ela é bíblica tudo, sim. mas houve um certo exagero Sí, também, né? sí, yo entiendo todo lo que incluso hubo una época, oye, no tanto, pero hubo una época en que se atacaba el dispensacionalismo e incluso se usaba hasta la vida personal de algunos teólogos para denigrar la teología dispensacional. Bom, voltando aí, não é o único que han cometido exagero em quanto a datas. Só que são os mais vistos, lamentavelmente. E também é o que Tá? trabalha também mais, acho que Sim, por trabalhar mais a temática também assim, acaba ficando exposto, assim, né? e são mais mediáticos, han sido mais mediáticos que os outros. Mas eu aproveito de convidar as pessoas para que em esse seminário no, eu vou dar detalhes de essas escolas, como han também han falido em isso. El mismo Harl Lindsay é um teólogo dispensacionalista, mas cometeu exegese de jornal. Mas por isso não vamos a condenar um sistema que tem uma quantidade de propriedades extraordinárias e que nos permite sistematizar o programa de Deus desde a eternidade hasta a eternidade, como sistematizar e mostrar como Deus trabalha. Que isso é importante. A pessoa pode falar, por exemplo, a teologia que está ao lado, que é a teologia del pacto, também está sistematizada, porque fala de los pactos. Não podemos compreender a Deus se não sistematizamos Porque é algum bíblico, não ponto. tem como fugir, né? É bíblico, tá lá, os pactos tá lá. Los pactos, exatamente. Então, é basicamente o mesmo. Agora, que papel tem o dispensacionalismo? Que valor, poderíamos falar, dentro da escatologia bíblica? Eu la vou poder entender mais, porque a mesma expressão dispensacionalismo ou dispensação, ela vem tomada de uma palavra que é economia, em grego, economia, e é o tempo determinado que Deus tem para trabalhar em el planeta Terra com uma característica que vai em função do plano final. Porque muitas pessoas falam, são diferentes planos. Não, é um só plano,
vamos falar assim, dividido em vários objetivos que vão para um só grande objetivo que é já estabelecer su reino ya en la eternidad y todo perfecto. Yo no sé si eso responde tu idea sobre la pregunta, si quieres puedes repetirla, sobre el valor del dispensacionalismo, ¿no? Y ese es el gran valor del dispensacionalismo. No podemos ver el programa de Dios. Y otra cosa muy importante, tomando en cuenta el dispensacionalismo, eh, por exemplo, nós vemos o caso nós estamos falando ontem sobre esse tema, nós vemos, por exemplo, vamos a falar das três grandes dispensações finais, lei, graça e reino. Muito bem, em el dispensacionalismo, existe, cada dispensação termina com o juízo e começa outro. Só que há um detalhe importante, que los que no conocen el dispensacionalismo, inclusive algunos dispensacionalistas, pasan por detalle, un detalle que muda muitas coisas para mim, que são os entrelaces É que elas dispensacionais. são interligadas uma na outra, né? Elas não Interligado, são. exato. Ele não termina em. Eu quero que tu me ajude aí a expressar. É que Não termina em ela faz um elo de é, ligação com a outra, né? Ela é, não é uma coisa que finda e começa. Ela interlaça na outra e, que nem que você falou, você sabe quando uma está terminando porque ela está se intercalando com a outra que está começando. exatamente. Então, nós vemos, por exemplo, vamos colocar uma bem remota. ¿En qué dispensación, en el caso del dispensacionismo, en qué dispensación trabajaba Noé, pregaba Noé? En la dispensación donde se fala que él es un mordomo, es la dispensación del gobierno humano, ¿no? Mas él no trabajó él no pregó en la dispensación del gobierno humano, él pregó en la dispensación de la conciencia. Muito bem. Mas ele já sabia o que vinha, um interlace. Pero isso lo vamos a ver mais claro em el tempo de Jesus. Eu lo veo mais claro. Não podemos colocar muitos exemplos. Em el caso de Jesus, nós vemos que Jesus pregou, seu ministério era dentro da dispensação da lei. E ele cumpriu. Por isso o texto fala, ele mesmo fala, eu não vine a abrogar a lei, eu vine a cumprirla. Entonces, el único que la podía cumplir era él como autor. Ese es otro tema más. Solo dejo ahí, hizo linkado ahí para una próxima. Él cumplió toda la ley. Muy bien. Ahí él ve aquel caso que él hace una cura de unas personas y le fala, va y presenta, no falen a ninguém y presenta ofrenda al sacerdote. Él está citando Levítico. Ele representa, vamos dizer assim, uma dispensação da graça, mas só que ele ainda está vivendo a dispensação da lei, né? Da lei. Então Ele cumple. Ele não, assim, não é porque eu estou na dispensação que eu rejeito. Não, ele está cumprindo uma exato. que vai iniciar outra. O en el caso podría ser, no que yo soy el mordomo de una dispensación que va a ser establecida, yo no voy a cumplir esta, no. Porque, ¿qué va a cumplir las personas? Él tiene que enseñar como mordomo, él tiene que hacer el link y enseñar lo que va a ser cumplido y cumplido, sim, como eu vou atuar em la siguiente dispensação. Então, Jesus faz muito bem isso. Fala, cumple aqui, cumple tudo. E em a última ceia, ele cumple como um ceder, que era o jeito do judaísmo. Ele cumple o ceder da Páscoa corretamente. É auto-evidente, né? Sim, e termina com o cordeiro e tudo. Muito bem. Até os elementos são... Todos. Ele cumpre tudo com seus discípulos. Todo, o cordeiro, tudo. Então, quando ele termina, ele fala, muito bem. Só que agora, daqui para frente, é o pão e o vinho. E estabelece o que vai ser para o futuro. Ele vai à cruz do Calvário. Aí se termina plenamente a dispensação da lei e começa em Pentecoste e a dispensação. Mas os discípulos foram treinados como se devia adorar, como se deveria ser culto.
Ve que ya no era viendo hacia el templo, ya no precisaba los sacrificios del templo, no, porque ellos estaban en una nueva economía, más no es que Dios está mudando de plano, no, son pequeños planos, un momento para cumplir el gran plano, el proyecto de él, el programa de él. ¿Y cuál es el programa en sí? ¿Cuál es el programa? Si tú me preguntas, ¿todo eso para qué? ¿Cuál es el programa de Dios? O único programa de Dios, todo isso é sua glória. Aí É para a agora, sua glória. a gente, se você quiser saber mais, venha para nossa pré-conferência escatológica e aí você vai estar mais inteirado. Vai ser só um esquenta, tá? A gente vai fazer só o meio-dia e se Deus permitir, em janeiro aí sim, vai ter até tradutor pro Thomas, né? Que como ele fala espanhol, então ele fica melhor até o raciocínio dele. Então, se Deus nos abençoar aí, mas Mas meu português tá bom tá até bom, o agora. português tá bom, tá bom. É que ele vai falar em espanhol porque por causa do raciocínio, né? Ele Sim, raciocinando na língua é dele meio fica melhor, rápido. mais É. rápido. E inclusive eu até ouvi, né, um vídeo do Thomas que tem um tradutor, então tudo isso que ele tá falando aqui, é, o tradutor foi muito feliz também, né, e ele já tem isso trabalhado. Mas eu vou falar uma coisa que a gente não acertou muito. Por exemplo, você é de língua espanhola. Então, certamente você teve acesso a muito materiais que têm chegado hoje no Brasil. Né? Hoje, sempre desde eu sou cristão há 23 anos. Então a gente sempre ouviu falar muito de dispensacionalismo, mas o nosso dispensacionalismo é muito que é aquelas 7 dispensações. Então, ou no caso, né, eu não me lembro de ter tanto material disponível. Também não cheguei a procurar, mas quando eu me lembro que quando eu comecei a estudar e fui procurar material nesse sentido, tinha poucos materiais disponíveis. Mas como é que era para você, né? Você acha que acredito que já em espanhol já tinha bastante material traduzido já. Sí, no, por ejemplo, el libro de Charles Reilly existe de los años 80, de casi desde que él desde que él E no caso você é diferente porque você estudou sí, com ele, né? exacto. Y con alumnos de él también, de la misma Escola. escuela de Schaffer, todo eso. Entonces, y ya existían esos libros sobre dispensacionalismo progresivo, todas esas cosas que no estamos viendo que ahora se están Tá tratando bem aquí. difundido, que já é o debate já acontecia nos Estados Unidos, já estava E acalorado, o negócio já está estava superado. E para ter está, superado já. está superado. Né? Então, eu consigo pessoas aqui que falam de, olha, mira, o dispensacionalismo progressivo, tudo isso. Bom, já nós já hemos ido muito al frente disso. Nós temos muito material. E nos Estados Unidos, desde 2008, incluso en este ano, todos os anos, se reúnen todos teólogos dispensacionalistas de gran renombre, todos y todas las escuelas y seminarios en una ciudad de Ipsum que ellos eligen y solo para discutir hermenéutica dispensacional. Entonces, muchas cosas que se discuten y que algunos reformados, con mucho respeto, que yo admiro mucho, eh, discutem hoje aqui, são discussões que se dão nos Estados Unidos já Mas até, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o avançado. pastor Granconato, ele é um batista, acho que é a linha calvinista, mas ele trabalha, ele é ele difunde a ideia dispensacionalista, né, materiais sobre dispensacionalismo. Agora eu vou fazer uma pergunta assim, a gente falou sobre a questão da história presente, da exegese de jornal, mas, por exemplo, você morou em Israel. Sim. Morou em Israel, você é um estudioso da questão escatológica bíblica. Como que é para você estar lá, né? Você estudou no seminário e tudo, só que você chegou lá e você foi no centro do negócio onde as profecias bíblicas foram ditas dali, saíram dali. Então, como é que é estar em Israel, no centro nervoso da coisa? O primeiro impacto que eu recebi é quando tu vas caminhando a cidade de Jerusalém.
Entonces tú ves que siempre fue una ciudad, incluyendo en los tiempos de David. Entonces tú sabes que en realidad cuando la escritura fala que el monte de Sión es Jerusalén mismo. Mas tú como que no, en el caso mío, voy a falar, no voy a falar aquí, pero en una gran mayoría de mis compañeros que fuimos esa vez, esa primera vez, no fuimos impactados, no estábamos cientes que no era un monte así, como tal, no estamos cientes de eso. Só que cuando tú estás lá y reconoces que era uma cidade, tu hermenêutica muda. Tu hermenêutica muda muitas coisas. Tu vê as coisas. Por exemplo, quando tu vê, quando fala, nós temos uma ideia, quando fala o Salmo, Jeová é meu pastor, em lugares dedicados, como fala em português, dedicados pastos, ele me levará. Em patas verdejantes. Verdejante. Então, nós temos uma ideia fofinha, como falam aqui em bom português brasileiro. Um prado fofinho e tudo isso que é lindo, o Senhor me leva lá. E quando tu está lá na geografia, tu vê um monte de pedra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me levar para junto de riachos tranquilos. E, bom, quando tu vê lá, então tu vês onde está O pasto verde, pasto verde o fofinho, riacho. mas aí pasto aí. Só que em esse caso vem uma brisa que vem do mar Mediterrâneo em la manhã e ela é como uma espécie de llovizna e bate aí, cai aí em essa região e sai o pasto. Só que o pasto não se vê a simple vista. O pastor, antes de levar o rebanho, ele tem que ir ao lugar e ver aonde está o pasto. Aí ele ubica onde está o pasto e verdejante, nutritivo. Aí, agora sim, ele vai procurar a ovelha. Olha, quando tu vê isso, o primeiro que se me vino a la mente é o trabalho importante de um pastor, né? De um ministro da palavra. El primeiro tem que procurar o pasto verdejante. Não está disponível a simple vista. Ele tem que sair procurando, é trabalhoso. Ele tem que trabalhar, ele tem que procurar esse pasto, né? Esse pasto verdejante, para dar-lo às ovelhas. Então, assim como isso, monte de coisas. Questão do tempo, né? Quando Jesus falou, ó, esse vai virar tudo no chão aqui, não vai sobrar pedra sobre pedra. Você teve lá... Exato. Por exemplo, pedra sobre pedra. De aí eu tenho uma expressão. Pedra sobre pedra. E quem cumpriu a profecia? Um fato político. Um fato político, militar. Foi que cumpriu essa profecia. E se tu vês tudo, eu estive em Petra também. Isso é impressionante, isso. É impossível que aquela, incluso há estudiosos que falam que a factibilidade de que a profecia se cumpriera 2 milhões em contra. O sea, 2 milhões de possibilidades que não se cumprieran contra uma. Então, tu vê aquilo, fortaleza, tudo, mas se cumpriu. Como? Um fato político, militar, geopolítico. E aí isso me chama a atenção, voltando a isso mesmo da história do presente. Então, o Deus sobrenatural, sim, o Deus sobrenatural, sempre cumpre tudo de um jeito natural. O Deus sobrenatural se manifesta na nossa realidade. Em nossa realidade, em nossa simplicidade. Como eu falo, essa é a simplicidade divina. E como eu não tenho a percepção de captar a simplicidade divina, eu perco de ver a Deus trabalhando em seu projeto. Porque eu tenho uma mente de Hollywood. Tenho uma mente de Hollywood. Eu quero ver a Deus assim, quando eu vejo assim, e Deus está cumprindo tudo. Quer ver sempre o monte fumegando, né? Sim, o mar se abrindo. E hoje não pode ser assim. Quizás em este momento que você e eu estamos falando e as pessoas estão escutando, não, Deus não está trabalhando hoje, cumprindo profecias bíblicas, mas eu não estou enxergando, não tenho a percepção profética.
Então eu vivo espiritualizando um montão de coisas, usos, nada em contra dos usos e costumes, mas os usos e costumes não me fazem del crente como que ele chegou ao ápice de tudo e ele não precisa nada. A história bíblica me ensina que os que não enxergam, os que não têm precisão profética ficam. Agora, a gente falou sobre a história do presente, falou do exército de jornal. E quais são os perigos disso tudo? Porque imagina hoje, né, com internet, eventos, por exemplo, agora mesmo a gente está tendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a gente tem movimentações aí, tensões no mundo, Estados Unidos, China, França agora. qual é o perigo de hoje disso Sim. tudo? Então, quando eu trato de ubicar todos esses eventos dentro de uma profecia, procurar, primeiro, o jeito de eu cuidar-me disso é revisar primeiro o texto bíblico. Se ele cumpre os requisitos, todas as características, então eu vou olhar a ver se existe essa característica. Se não existem, eu deixo quieto. Mas há uma palavra poderosa que Jesus fala em Mateus 24, começando os primeiros 3 versículos. Em Mateus 24, 1, 2 e 3. Os discípulos le perguntaram, Senhor, él profetiza sobre la destrucción del templo de Jerusalén. Y ellos le preguntan, Señor, ¿cuándo acontecerán estas cosas? La destrucción del templo. Y le preguntó, ¿y a volta de Cristo? Él, antes de responder, en los siguientes versículos, yo no tengo ubicado ahí, él le fala, habrá rumores de guerra, quejas, rumores de guerra, pero aún no es el fin. O sea, cuando yo veo muchos de esos ejemplos, no, eso no me determina, no es una señal y determina el tiempo de fin. Ahora, existen señales determinadas del tiempo del fin. Existen. Y eso es lo que yo tengo que procurar. Y procurarlo dentro de aquella principio que Dios cumple todo de un jeito natural. Entonces yo tengo que procurar ahí. No todo lo que se presenta en el mundo, yo creo que sí, puede ser una plataforma, una precursión, acomodando escenario para todo eso, mas no es el evento para yo tomar y falar, esto es determinante para eso. Ahora, ¿hay cosas determinantes? Sí, sí hay. Sí hay. Por ejemplo, Jesús fala, cuando tú veas que el mundo está en los días, yo no voy a entrar en esos detalles, por razones obvias que conocemos hoy. Pero Jesús fala en Lucas, como que es 24, 17 o 17, donde él fala, cuando el mundo esté como en los días de Lot, mi volta está perto. Ahora, yo no voy a entrar en los detalles, porque eso, yo recomiendo, vaya a Génesis capítulo 19 y lea. Só que eu quero frisar sim um ponto. Sempre que se prega sobre os dias de Lot, se procura afora a condição da sociedade. Nunca procuramos adentro del que conhece a Escritura. E aí vou a essas características. Se Jesus fala que é como em los dias de Lot, em los dias de Lot haviam 3 coisas importantes. Primeiro, estava Abraão en la cima de la montaña, allá donde él moraba, en Jerusalén, moraba ahí. Ahí él veía a Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿qué estaba aconteciendo con Abraham mientras los ángeles visitaban a Sodoma y Gomorra? ¿Qué estaba aconteciendo? Él estaba con una aparición de Cristo, una teofanía de Cristo, que muchos llaman Elohim, Melquisedec, otro, lo que sea. Bueno, él estaba ahí, él tenía una visitación divina. Y esa visitación divina en carne humana le estaba falando a él los secretos del plano de él. Luego nos tenemos
a Lot. Es otra característica, un creyente, era un creyente, Lot era un creyente. Entonces, Lot era un creyente. Y ¿qué hizo Lot? Ainda siendo creyente, él fue salvo en medio de esa tribulación. Y inclusive él hizo algunas cosas, sus filias hicieron algunas cosas, porque ¿dónde aprendieron su filia eso? ¿Eh? Ellas tenían algo en común, aprendieron en esa sociedad algo. Pero lo que yo quiero destacar es lo siguiente, y está a tercera característica, o ciudadanos de Sodoma y Gomorra, totalmente perdidos. Bueno, procurando aquella expresión que usé al principio, procurando mi equivalente, mi equivalente. Bom, e eu sou Abraão, porque se Jesus fala como em los dias de Lot, eu tenho que procurar meu equivalente. Então, se eu sou Abraão, eu represento essa igreja que tem percepção profética e que Deus lhe está falando os planos que ele tem para a raça humana e, por ende, para mim. Eu estou em esse plano. Ou estou em el plano de Lot. Isso olhando para nós. Para nós. Eu não sei se eu me estou fazendo entender. É porque o Abraão, ele tá cumprindo aquilo que Deus falou, prometeu. O plano que Deus tinha com Abraão é que ele percorresse a terra e que aquilo ia dar sequência no povo de Israel. Então ele tá ali cumprindo o propósito de Deus. Sim. O Ló, ele foi para uma cidade e qual é o exemplo que ele não conseguiu ele não conseguiu influenciar nem as filhas foram Exato, minha influenciadas. filha. Pero el punto importante es que lo que yo quiero frisar es que Abraham conocía los planos para Sodoma y Gomorra. No estamos conociendo los planos para el mundo. O estamos envividos como los teólogos en el tiempo de Jesús, en nuestros propios proyectos. Y nuestros propios proyectos de incompatibilidades con los proyectos de Dios, con el programa de Dios. Hoy yo estoy desenvolviendo projetos denominacionais. Porque o próprio Paulo fala em Romanos 12 para nós não nos moldar com o padrão do mundo. Então, se eu já sei qual é o destino do mundo e eu sei qual é o projeto, o propósito de Deus para o mundo, por que eu vou viver conforme este mundo? Porque assim, a gente está falando aqui da questão da escatologia, a gente está falando da questão do conhecimento da história presente, né? E se eu tenho essa revelação, a Escritura já me deu a revelação, ela já está apontando qual é o caminho que eu devo seguir, por que eu não vou seguir esse caminho? Porque é que nem a gente sempre começou falando, a escatologia ela tem como objetivo da esperança. Ainda que a gente sabe que vai entrar no caos, vai entrar na dificuldade, a tendência mais está apontando o caminho. Fala assim, ó, o caminho é aqui. Exato, a saída, o plano de saída de tudo. E isso me dá esperança. A escatologia te fala, quando eu conheço a escatologia, cada vez que o mundo empeora, é positivo para mim. Porque uma vez que o mundo entra em caos, em colapso, é a aparição do plano que Deus tem para a humanidade. O plano está mais próximo. Sim, correto. A concretização do plano final de Deus está mais próximo. Sim, correto. Então, aqui a gente perdeu você falou da questão desse sentido de urgência, né? Você até cita isso no artigo seu. Perdeu esse sentido de urgência. Sim. E o sentido de urgência lo perdemos porque não temos a perspectiva bíblica correta. Paulo, por exemplo, ele tinha a perspectiva correta. Por exemplo, ele fala a Timóteo, ele fala, Timóteo, eu vou parafrasear aí, pero se tu lembra, o texto seria bom. Fala, chegará o tempo em que ninguém sofrerá essa doutrina, ninguém vai querer escutar nada. Então, ele sigue falando, então, prega a tempo e fora de tempo. E há uma versão em inglês chamada o Novo Testamento de Philip. Ele interpreta esse texto onde fala que prega a tempo e fora de tempo. Ele fala assim: não perca o tempo, não perca tu sentido de urgência. Isso é o que Paulo le fala.
prega a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque ya en el versículo anterior, si estoy recordando bien, él le fala que va a llegar el tiempo en que não se poderá pregar mais del jeito correto, a boa doutrina. Então, Paulo sabia que ia chegar esse tempo. Como ele sabia isso, por isso ele tinha sentido de urgência, porque não sabia quando era esse tempo. Agora, eu falo aqui então para uma audiência cristã, que está escutando, para a audiência cristã. É o seguinte, já Paulo fala de isso. Hoje, se eu coloco em el ponto A, hace 2000 anos, Paulo falou isso. Nós estamos em que momento dessa característica, de chegar a esse ponto? Em la metade ou já chegando aí? Eu considero que estamos chegando aí. Paulo fala assim, lá em 1 Timóteo 4:1. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. E ele sigue falando, quando ele fala, chegará o tempo em que ninguém sofrerá e procurarão sábios mesmo para complacer-se e ouvir seus próprios doutores. Então, antes de que isso aconteça, prega a tempo e fora de tempo. Por isso ele tinha sentido de urgência, porque ele sabia que ia chegar esse tempo. Nós temos esse sentido de urgência? Não. A igreja ha perdido o sentido de urgência porque não temos claro o plano escatológico. E aí é onde a escatologia é importante. Bom, aí agora nós vamos para o final, né? Vamos dar as nossas considerações. Quem vai dar as considerações finais é o Thomas, né? Eu tô aqui só. É que eu não vou puxar mais o assunto, irmão, porque, né, a gente não tem um evento aí, a gente vai estar falando mais e a ideia dessa conferência escatológica é que é como se fosse uma escola de obreiro, mas a temática é essa escola vai falar sobre escatologia, primeiro porque é um assunto excepcional, né? E a gente tem aqui um amigo, o Thomas é um amigo nosso que está sempre aqui, ele está agora aqui em São Paulo porque ele está cumprindo umas agendas, ele está pregando, vai retornar agora para Bahia, né? Ele é um venezuelano que mora na Bahia. Hein? E come farinha com café come preto. Farinha com café preto. Né? Então é uma bênção. Então a gente vai estar aí trabalhando nesse sentido para trabalhar essa ideia da escatologia e principalmente numa perspectiva mais dispensionalista mesmo, né? Então a gente vai aí afunilar dentro dessa visão. Claro, a gente não vai ficar bitolado dentro de uma visão teológica, mas é um parâmetro para a gente trabalhar a escatologia bíblica. Então a gente vai já está trabalhando já dentro da temática, vamos estar divulgando e eu vou deixar aí o Thomas falar o que ele quiser no final aí. Muito bem, eu vou concluir com 2 textos bíblicos. O primeiro texto bíblico está em 1 de Crônicas 12:32. 1 de Crônicas 12:32. Muito importante o que nos fala aí esse texto. Veja que o texto fala de 200 filhos da tribo de Issacar y que eran entendidos en la ciencia dos tempos. Vea, voy a frisar esa parte ahí. ¿Qué era lo que hacía diferente a los hijos de Issacar? Que eran entendidos en la ciencia dos tempos y lo que convenía para Israel en el tiempo en que ellos estaban viviendo. Então, isso nos ensina uma coisa. Eu quero fazer um chamado a isso. Você e eu estamos chamados a ser os filhos de Issacar deste tempo. Nós estamos chamados a ser os entendidos em los tempos e em los tempos proféticos que Deus deixou. Mas nós, às vezes, estamos muito interessados em profecias circunstanciais que muitas não se cumprem e em a profecia bíblica, que tem 100% de seguridade e demonstrado através da arqueologia e da história e da matemática, que eu convido porque em essa ponência eu vou trazer parâmetros matemáticos, físicos e tudo para que veja quão certeira é a profecia bíblica. Então, mas com tudo isso, nós esquecemos, como os saduceus,
que Jesús le falou, ignoran as escrituras y el poder de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de los saduceos? Que só acreditaban en los primeros 5 libros da escritura. No somos piores hoje, em nenhum sentido, porque nós falamos que acreditamos em toda a escritura, em todos os 66 livros, mas nos focamos em um só aspecto e deixamos de ver o bosque todo. Então, precisamos ser os filhos de Isaacar hoje. E o outro texto está em Lucas 19, versículo. Vamos ver se é o 42 ou o 49. A ver se me ajudam aí os meninos. Es donde él fala, yo quise juntarlos como la gallina a sus polluelos. Es Lucas 19, verso 49. Vamos a ver si me ayuda ahí, Cavalcante. Lucas, 19. Ve si es el 49, el 48 de Lucas 19. Entonces vamos al 42 y lo vamos a leer de ahí mismo, el 42. Es donde él fala como eu gostaria que vocês... 42. donde él fala que yo quise juntarlos como la galinha. Como eu gostaria, versículo 19, 42. Como eu gostaria que vocês fossem compreender esse caminho para a paz. Acho que, né, deixa eu ver. Vou achar aqui e vou... Sí. Entonces él fala, yo quise juntarlo como la gallina a sus polluelos, mas no quisiste. Entonces él fala ahí y fala la profecía hacia Jerusalén. Y él le fala a Jerusalén, él le fala allí en ese texto, que va a ser destruido por cuanto a Jerusalén, Jerusalén, cidade que mata os profetas e apedreia os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha proteja aos pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. Seguinte. Sí, continuamos. El 35. E agora sua casa foi abandonada e você nunca mais me verá até que diga bendito o que vem em nome do Senhor. Continuamos. Certo sábado, Jesus comer a casa de um líder fariseu, eu creio que está mais al frente. Bom, é o 19, Lucas 19. Então, quando tu continua aí, ele chega ao ponto que ele declara a destruição de Jerusalém. Y yo quiero llegar en ese punto ahí donde él fala, ¿cuál es la causa por qué Jerusalén fue destruida? A causa. Y él fala, por cuanto no conociste el tiempo de mi visitación. Esa fue la causa, la destrucción de Jerusalén, por cuanto ellos no conocieron el tiempo de la visitación divina. Y yo pregunto hoy, ¿no estamos conociendo ese tiempo, la visitación divina? No somos melhores, en ese caso yo iba a falar, no somos melhores que el povo de Jerusalén en esa época. Nós temos que hacer un llamado. Primero, temos que ser los filhos de Isaacar de este tiempo. Y segundo, como Jesús fala ahí en Lucas 19, você procura en su casa, nós temos que conhecer o tempo da visitação divina, a história do presente. Que Deus está fazendo hoje. Com certeza, Ele está fazendo hoje. É bom demais, como falam aqui em português, é bom demais. Adorar a Deus no passado, das grandes coisas que fez, adorar a Deus por as grandes coisas que Ele faz no futuro, mas, meu apreciado irmão, amigo, é importante, mais importante, é vital conhecer o que Deus está fazendo hoje em meu presente. Só para ficar registrado aí, é em Lucas 19, 41 e 42. 41 y 42. Exacto. Fíjate que él se puso a llorar ahí. Siguiente, donde él fala ahí. Como eu gostaria que vocês compreendessem o caminho para a paz, e disse ele, agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. Continua. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar os seus muros e a rodearão e apertarão o seco por todos os lados. Esmagarão vocês e os seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois vocês não reconheceu que Deus a visitou. Os visitou. Agora, pergunte-se, será que eles não oravam?
Será que eu não tenho uma vida consertada? Orava, tinha uma vida consertada, cumpriam dízimo, cumpriam tudo, mas não conheceram o tempo da visitação divina. Amém, meus irmãos? Então a gente está aí finalizando. Eu vou pedir para os irmãos, eu até mandei para vocês colocar lá o e-mail do Thomas, lá na descrição. E se você quiser convidar o Thomas, tá? Ele tá na Bahia. Então quem tá na Bahia aí, porque agora no mundo, só mandar um e-mail pro Thomas lá. O Thomas, ele dá palestra sobre escatologia bíblica, tá? Então ele tá conosco aqui em São Paulo, tá fazendo várias agendas, cultos missionários também, mas a especialidade do Thomas, uma das especialidades dele é a escatologia bíblica, né? Ele é um estudioso da área, e como vocês viram aí, ele só deu só uma pitadinha, que eu tô cortando aqui por causa do tempo. Mas e também que eu quero que ele fale mais na nossa conferência, né? Então a gente vai estar aí trabalhando nesse sentido e que todos possam ficar aí em paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não esqueça, né? Dê seu like, faça o seu comentário. Se você viu alguma coisa que você quer saber, vá lá, faça o seu comentário. Que a gente pega a pergunta e envia para o Thomas. E aí você coloca o seu e-mail, o Thomas responde você e a gente faz uma interação via o chat aí. Amém? Perfeito. Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Agradecer ao Thomas aí por essa colher de chá que ele deu para nós. Ele tá indo embora e ele aceitou o convite. Né? Ele falou assim, com misericórdia. Eu falei, não, vai ser com misericórdia. Paz e graça para todos. Amém. Deus abençoe a todos.